Olá amigos do canal Doutor Manutenção, estamos aqui de volta para mais um vídeo e eu preparei com muito carinho esse vídeo aí falando sobre elétrica. Então dê o seu like se você gostou, compartilha com os amigos porque vem coisa boa aqui para nós. No tempo, com o passar do tempo, eu vim observando muita coisa na elétrica. Eu fiz Senai em 79 para 80. Foi um ano aqui e um ano aqui. Deu 2 anos de Senai. Então a minha caminhada ela é um pouquinho assim extensa. Trabalhei em várias empresas, viajei trecho, lancei muitos cabos subterrâneos, cabo de 250 milímetros, 300 milímetros embaixo da terra. E é o seguinte, isso aí você vai aprendendo com o tempo, você vai pegando aquela intimidade, com o que você está fazendo. Então eu trouxe vídeo aqui para mostrar alguma coisa que eu aprendi com o tempo, com a elétrica, e quero passar para vocês. E com a elétrica, com muito tempo, eu vim carregando na minha cabeça muitas dúvidas. E eu espero aqui, nesse vídeo, trazer para você o esclarecimento de algumas dúvidas que eu também já tive no passado. Então, vamos lá para o quadro lá, dê o seu like, ajude o nosso canal a crescer no YouTube, que nós estamos juntos aí. É o seguinte, vamos falar aqui sobre o curto-circuito. Muitas vezes nós estamos ali montando um quadro, mexendo numa tomada ali e acontece o curto-circuito, coisa que nenhum eletricista deseja que aconteça, mas acontece. E o que é o curto-circuito? É só aquele fogo? Só aquele tiro? E eu vim com o tempo observando, porque a elétrica é o seguinte, a elétrica você tem que trazer para sua mente uma imaginação, porque você não vê elétrica, você não está vendo nada, você sabe que o que vai acontecer, você fazer assim, mas você não vê os prótons, os elétrons, você não vê nada disso, você não vê. Então é o seguinte, eu vim observando uma vez em uma residência, ela apagou, aí eu perguntei ao dono da residência, que hora que foi que aconteceu isso? Aí ele me falou assim, aconteceu quando eu estava tomando banho. Aí eu já imaginei, tomando banho, sobrecarregou o circuito e estourou o neutro. Então eu comecei a procurar ali, procurar, entrei no forro com a lanterna e achei lá o neutro rompido. Tinha uma emenda lá, ligando outro circuito lá e estourou. Aí estourou, eu fui lá, liguei o disjuntor e fiz o fechamento ali e voltou tudo normal. Então aí eu fiquei imaginando, um curto-circuito estourou o neutro, Então vamos trazer isso aqui para uma imaginação, vamos fazer assim uma analogia do que aconteceu. Aí eu vim imaginando, por que o neutro estourou? O neutro estourou por quê? O curto-circuito, ali tem uma corrente elétrica ocorrendo enquanto alguém está usando aquele aparelho, aquele consumidor, um umidificador, o ar-condicionado, o chuveiro. Enquanto você está ligando ali, os elétrons estão caminhando dentro do cabo, em toda velocidade. Então ali, vamos dizer, em uma pista, o carro está caminhando, vários veículos, em toda velocidade, ali na pista ali. Aí de repente, acontece que um esbarra no outro. Então ali, na imaginação, trazendo isso para a elétrica, houve ali um curto-circuito. Então houve ali um acidente. Então o curto-circuito não é nada mais, nada menos que um acidente. Um acidente entre a carga elétrica ali, os elétrons dentro do cabo. Aconteceu um acidente, então sobrecarregou aquele circuito. Vamos supor, você põe lá o chuveiro, um cabo de 2,5,
eu já vi por aí afora, cabo 2,5, um cabo de 4 milímetros, um chuveiro de 7.500 watts, né? O cara bota um cabo de 4 em 127, né? Então, aquela pressão entre os elétrons dentro do cabo, então vai ser um curto-circuito, vai estourar. Então os elétrons não vão ter a condição de passar dentro daquele cabo, então vai estourar, então houve um curto-circuito. Você está aqui mexendo na elétrica, mexe aqui, mexendo, tal. Aí você foi aqui, encostou o fase e o neutro, pô, encostou, então estourou aqui. Então a corrente passava aqui, ela veio de frente e bateu. Vamos imaginar aqui dois carros, um vem nessa direção e o outro vem nessa direção aqui. Aí de repente eles batem de frente, pum, houve uma colisão. Então nessa colisão vai acontecer o quê? Vai acontecer uma explosão, porque ali vai ter duas cargas de velocidade indo de encontro. Então assim é o curto-circuito. Então ali eu pude definir. Eu não vi isso aí em livro nenhum, eu não estudei nada, então isso aí tudo eu fico imaginando, observando o que acontece entre a elétrica. Então eu estou passando aqui o meu conhecimento de estrada para os amigos aí. Então fica até o fim do vídeo aí, que vem várias coisas legais aí, que tudo isso aí eu fui aprendendo na minha caminhada com a elétrica. Então o curto-circuito não é nada mais do que um acidente entre os elétrons. Houve um acidente, então eles se encontraram e explodiu. Quando você vai ligar uma lâmpada, tá? Aqui está a lâmpada, né? Aqui a lâmpada. Aí você entrou aqui, fase, entrou aqui, neutro. Aí eles foram de encontro à lâmpada. Aqui está a lâmpada. Por que a lâmpada não explode? Puf, não dá um curto-circuito nela. Por quê? Porque quando a fase entra aqui e o neutro entra aqui, ela vai compensar em trabalho, nos dando iluminação. Então os elétrons eles vão se encontrar aqui na lâmpada, então eles vão compensar nos dando iluminação. Se a lâmpada não tivesse aqui, e aqui eles viessem aqui e se encontrassem aqui, o que ia acontecer? Um acidente, uma explosão. Então aqui eu estou definindo o curto-circuito. O curto-circuito é um acidente na corrente ali com os elétrons. Então vamos aqui, nós definimos o curto-circuito, um acidente. Carga, a gente fala em carga elétrica. Carga elétrica. Cabo 2,5 suporta uma carga de 21 amperes. O cabo 4 milímetros, 28 amperes. O cabo 6, tantos amperes. O cabo 10, 50 amperes. Então a carga elétrica é a capacidade de força que cada cabo suporta. Então a gente fala aqui em carga elétrica, né? Quando você vai em carga, vou trazer com uma analogia aqui para você imaginar. O caminhão ali, ele tem uma carga que ele suporta, né? Eles falam assim, tara ali, carga. Então o caminhão suporta uma carga de peso que ele pode suportar. Então carga elétrica é a capacidade, né, de força que um cabo pode suportar. Então é a força, né, força de carga. Então aqui se fala em carga elétrica. Quando alguém... Voltando aqui, falando sobre carga, então aqui nós vamos definir carga elétrica. Porque muitos eletricistas não gostam de estudar, não gostam de teoria, mas a teoria é importante, porque você tem teoria, você chega na casa de um cliente, o cliente faz uma pergunta, você dá uma explicação técnica a ele, do que acontece com o cabo tal, acontece com a carga elétrica, acontece com curto-circuito, aí o cliente vai depositar em você uma confiança.
né? Isso aí chama-se uma autoridade. Então, isso aí é importante. É para fechamento do serviço, fechamento do orçamento, porque o cliente, ele nunca te viu, então ele vai passar a confiar em você naquilo que você transmite a ele. Você sabe só fazer, chega lá, monta a elétrica, tal, fechou, tal, tal. O cliente fez uma pergunta, não sabe responder, você não sabe conversar com o cliente sobre o assunto ali do momento, que é a elétrica. Então isso aí é importante, tá? Fica ligado nisso aí, porque isso aí pode te trazer mais dinheiro, mais venda, mais serviço. Então, carga elétrica é a força que um cabo suporta, definido. Então você dá uma explicação técnica ao cliente. O cliente poxa, o cara realmente entende, né? Realmente o cara é bom, vai começar a confiar em você. Então, vamos falar aqui agora sobre resistência. Resistência elétrica. Tá aqui um exemplo aqui. Resistência elétrica. Tá aqui, essa aqui é de um chuveiro 220, né? Aí chegou aqui, entrou aqui uma tensão aqui, 2 fases, fase e fase, 220, entrou aqui. Então, a energia, ela vai sentir dificuldade em fazer esse percurso aqui, até chegar aqui e contornar, porque ela entra e sai, a energia ela circula aqui dentro. Então, olha só, um cabo elétrico, ele é o que? Ele é retinho, ó, aqui, ele é retinho. Então, o material aqui é cobre, tem boa condutividade, ele conduz bem a energia, né? E aqui a resistência tem essa molinha aqui. Então muitos pegam ali essa molinha, não sabe por causa de quê, vai lá, instala, vai embora, não sabe o que acontece. Então essa molinha que está vendo aqui é o que? É um material inferior ao cobre. Vou dizer que é um material galvanizado, não sei nem que material é esse, mas não é cobre. Então, por não ser um material que faz uma boa condução dos elétrons, da energia que passa aqui dentro, o que acontece? Ela vai aquecer, ela vai desejar estourar. Aí vem a água e vai refrigerar essa resistência. Então, por ela refrigerar, então a água vai sair aquecida. Então isso aqui acontece na resistência elétrica. Então o que é resistência? Resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Isso é resistência. Aí você pega na mão tanto tempo e não sabe o que é resistência. Então, resistência é a dificuldade. Aqui, ó. É a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, agora vamos trazer para uma analogia. É que eu falei no início, a elétrica é imaginação. Você traz ali para o campo da sua mente, sua imaginação. Então isso aí fica mais fácil você aprender a elétrica e o que está acontecendo. Você pega um veículo, uma pista boa, um asfalto novinho. Então você ali vai poder desenvolver uma boa velocidade. Por quê? Porque ali não tem uma resistência. A pista, você pega uma pista ruim, cheia de buraco, cratera no chão, então o carro vai ter que andar assim, bem devagarzinho. Então ali, a pista vai estar oferecendo ao veículo que está em movimento uma resistência para ele não correr. Então isso aí é uma resistência. Então quando você traz a elétrica, o campo da imaginação, você passa a entender o que acontece com a elétrica. Então, a resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica em um determinado local. É a resistência. Então, definimos aqui a resistência. Então, vamos aqui falando sobre trifásico. Trifásico, né? Monofásico, bifásico e trifásico.
Muito tempo eu carreguei essa dúvida, né? Garotão, entrando no mercado, tal, a dúvida. Trifásico, 220, trifásico, 380, trifásico 440. Geralmente, residência é isso aqui, né? Trifásico 220. Indústria já parte para trifásico 380 volts, né? E 440 volts. Então é o seguinte, a dúvida é essa aqui. Por que tem essas três tensões diferentes? Por quê? Porque lá no transformador, que faz o fechamento, lá, eles fecham com o trifásico, que entra dentro do transformador, 3 fases. Aí lá dentro tem o fechamento para aquele trifásico formar uma tensão de 220 volts, que é para residência. O ar-condicionado, o Sprint, 220, tal, uma máquina de lavar, uma geladeira, 220. Não existe residência com 380 volts. Não existe. Pelo menos na minha região, aqui em Vitória do Espírito Santo, não existe. Existe isso aqui dentro das grandes siderúrgicas, aqui no nosso estado. Já trabalhei lá e já vi, 380, então a tensão aqui é isso aqui. Então você vai aqui tá definido as qualidades de tensão, 220, 380, 440. Quando a gente fala em tensão, a gente fala tensão é igual a volt, né? Então, tensão é igual a volt. Então, a gente falando aqui as tensões, então vamos aqui. Aí está ali uma residência. A residência. Aí você chegou ali e tal, o cara pediu um padrão trifásico, né? Aí vai chegar em 3 fases. Então, uma fase aqui no nosso estado uma fase com neutro, dá 107 volts, 127 volts, uma fase com neutro. Então, aí 3 fases, daí aqui, voltando aqui, eu pego 3 fases para uma residência. Se uma fase com neutro dá 127, então uma fase. Então eu pego 3 fases e multiplico ela, dá 381. Não é isso. Não dá isso aqui não. Não dá isso. Por que não dá isso? Porque dentro do transformador está fechado para as 3 fases. Sempre dá 220 volts. Então, antigamente eu tinha essa dúvida, aqui, 220 volts. Então, fechou as 3 fases na residência, dá 220 volts. Fechei as 3 fases lá dentro da indústria, dá 380 ou 440, conforme lá os engenheiros lá definiram isso aí. Dá 3 fases 440. Temos aqui o maquinário para 440, então fecha lá o transformador para esse galpão aqui, dá 440. Então é assim que acontece. Então na concessionária é fechado para as residências aqui do nosso estado. Tem estado aí, São Paulo, Recife, que já estive lá já, fase Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fase e neutro dá 220. Entendeu? Então tudo depende do fechamento dentro do transformador. Isso aqui está definido. Então nós estamos aqui, fechamos aqui trifásico. Agora vamos aqui para amperagem. Amperagem é o fluxo de corrente que circula dentro de um condutor. Isso aí é amperagem. É o fluxo de corrente. Vamos supor, se eu tenho um cabo
se eu tenho um cabo de 2,5, eu sei que ali a capacidade dele de carga e de passagem de corrente é até 21 ampere, né? Então, a amperagem é igual à corrente. Então, eu sei que ali, naquele cabo, eu vou ter essa capacidade. Então, eu não posso fazer o dimensionamento num cabo errado, que ele não suporta aquela quantidade de corrente, entendeu? Então, amperagem. A amperagem, ela está coligada ao dimensionamento, porque dimensionamento é a escolha que eu faço para mim dimensionar o cabo que eu vou pôr naquele local, para ligar aquela máquina, para ligar aquele instrumento. Então, é o cabo. Então, o dimensionamento está ligado à amperagem. Então, isso aqui é importantíssimo, fazer o dimensionamento, é a escolha do cabo correto. Então, é o dimensionamento, né? É a capacidade de carga que o cabo que eu vou pôr naquele instrumento, naquela máquina, ela vai suportar. Então, isso aí é isso aqui, o dimensionamento. Então, o dimensionamento é capacidade, tá definido. Qualquer dúvida aí, qualquer comentário aí, se a aula valeu, se a aula foi boa, manda para nós aí, tá bom? Outra coisa também, eu vou explicar aqui um fato que aconteceu comigo uma vez. Eu fui no local mexer em um padrão. O padrão lá, ele descia aqui, era um padrão trifásico. 3 cabos de 16. Descia aqui, o padrão. E um neutro. Então, o senhor lá ampliou as máquinas lá, ampliou, botou mais máquinas em cima desse padrão aqui. Aí já estava na carga máxima, né? Aí antes de mim, passou lá um outro rapaz lá, um eletricista, explicou a ele que era só ele pegar esse disjuntor aqui que era de 70, botar um outro de 100 e descer aqui 3 cabos de 25 milímetros. Olha só, existia no padrão descendo 3 cabos de 16 com o disjuntor de 70. Aí o outro eletricista falou que era para ele botar aqui um disjuntor de 100 amperes e o cabo de 25. Aí ele veio me perguntar se fazendo isso ele ia resolver. Eu falei, peraí que eu vou lá fora fazer lá uma análise lá. Aí eu vi que lá da rua, para passar os cabos lá, descia 3 cabos 16 lá da rua. Lá da concessionária. Descia 3 cabos 16 e ia para o padrão dele. Aí eu cheguei para ele e falei, não vai resolver não. Falei com ele, não vai resolver não. Você vai ter que fazer um padrão novo e solicitar à concessionária um aumento de carga. Porque aqui você está capacitando o padrão, só o padrão. Mas o cabo que desce aqui é 16. Vai ser a mesma coisa. A quantidade de carga que vai passar aqui nesse cabo 16, ela vai chegar aqui no padrão e aqui tem um cabo 25. Não vai resolver nada. Vai passar a mesma que está aqui no cabo de 25. Então, qual a solução? Eu falei para ele. É fazer um padrão novo e pedir aumento de carga. No aumento de carga, a concessionária vai tirar esses 3 cabos aqui 16, vai tirar ele e vai
trazer o de 25 milímetros. Então, nós vamos ter uma carga aqui com 3 cabos de 25. Quando a carga chegar aqui, ela vai encontrar mais 3 cabos de 25. Então eu dei um exemplo aí. O exemplo é o seguinte: o senhor tem aqui 3 tubos de água aqui passando de 20 milímetros. 20 milímetros, passando água. Vou trazer aqui para a imaginação, para o campo da imaginação, com a analogia. Então, quando chegar aqui, você vai botar mais 3 tubos de 50. Aqui vai entrar a água no tubo de 20 milímetros. Aqui. E quando chegar aqui, esses 20 vão encontrar um tubo de 50. Vai resolver? Não. A quantidade de água que vai chegar aqui nesse tubo de 20 milímetros não resolve ele encontrar um outro tubo de 50. Porque ele só vai suportar aqui 20 milímetros. Esse aqui suporta mais. Então, o ideal é esse aqui ser de 50 e esse de 50 por fluxo de elétron que vai entrar aqui no cabo de 25, ser o mesmo aqui de 25. Então, quando você traz para o campo da imaginação, você resolve, você mata a charada. Então, é isso que eu expliquei para ele. Então, aqui o ideal aqui é fazer um outro padrão e pedir um aumento de carga. Não adianta ele botar aqui, como eu expliquei aqui, se o cabo aqui é 16, ele aumenta com 25, e aqui em cima da concessionária é 16, não vai resolver nada. Então, esse aí é o nosso vídeo de hoje. Pretendo trazer outros vídeos como esse aqui, porque é bom você saber o que acontece com a elétrica, né? O que acontece dentro do sistema. Você não ficar assim, somente fazendo uma coisa igual um papagaio, só repetindo o que ele ouviu. Ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar. O papagaio não sabe se expressar, ele só fala o que ele ouviu. Então, você que é eletricista, você não pode ficar só falando o que você ouviu. Então, você tem que saber o que acontece, saber lá na alma o que acontece, trazendo para o campo da imaginação. Então, esse é nosso vídeo. A todos vocês, se gostaram, se houve aproveito, dá aquele like, compartilha com os amigos e tamo junto aí. A todos, fique com Deus.